Fala galera, professor Miranda na área. Conforme muitos pediram, eu vou voltar aqui gravar videoaulas de teoria de vários assuntos para vocês, né? Vamos começar nessa primeira aqui, que é a associação de resistores. Você tem que saber primeiramente que a associação de resistor, ele cai em qualquer concurso, qualquer vestibular, qualquer curso militar. Então, o que eu quero que você saiba a partir disso? Eu quero que você saiba que você deve estudar esse assunto passo a passo, você deve saber esse assunto bem. Então, se você quer aprender esse assunto que cai em todas as provas de concursos, todos os vestibulares, todos os pré-militares, você está no lugar correto, tudo bem? Então pega, senta o like aí e vamos falar sobre isso. Para podermos falar de associação de resistores, pessoal, nós temos que falar de um resistor. Vou pegar um exemplo de um resistor. Pega, por exemplo, uma lâmpada. Pega, por exemplo, uma tomada. Pega, por exemplo, uma luminária. Você vai trabalhar com resistor, correto? Então, quando você trabalha com resistência, um resistor, chuveiro, por exemplo. Ah, queimou a resistência. Por quê? Tem uma parte ali que é um resistor. Mas como assim que isso funciona? Nós vamos falar isso agora. Mas quando nós estivermos falando de resistência, de resistor, você tem que perceber que existem duas características principais de um resistor ali. A primeira característica é o seguinte: ele limita a passagem de corrente elétrica no circuito. E segundo, ele vai transformar energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? Então essas são as duas principais características de um resistor. Vamos pegar como exemplo, pessoal? Então repara comigo aqui, ó. Exemplo de resistores. Um exemplo clássico é uma lâmpada, tomada, entre outras aí. Tudo bem? Agora que você já sabe o que é um resistor, as principais funções de um resistor, exemplos de um resistor, nós vamos entrar em uma outra coisa muito importante aqui. Nós vamos entrar em associação de resistores. Mas você pensa na palavra associação. A palavra associação, galera, ela vem de uma coisa muito importante. Uma coisa que é a mesma coisa que junção. Você vai ter um circuito. O que é um circuito, galera? Um circuito é nada mais, nada menos que um fio, por exemplo, né? Com uma série de elementos nele ali. Ou seja, você vai ter dois ou mais resistores em conjuntos, por exemplo, em uma casa. Nós vamos falar que isso utiliza muito resistência mista, né? Mas vamos falar isso daqui a pouco. Mas só que a associação, você vai perceber o quê? Que é junção. Ou seja, se eu estou trabalhando com associação de resistores, então, galera, quando você pensa em associação, você pensa em junção, você vai perceber que teremos três tipos de associação aí. Tudo bem? Primeiro tipo, associação de resistores em série, associação de resistores em paralelo e associação de resistores mista. Tudo bem? Então, agora nós sabendo disso aqui, vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Vamos começar então agora com a associação de resistores em série. Então, a primeira coisa que você tem que saber nisso aqui é o seguinte: você tem que saber o símbolo de um resistor. Então, pensa comigo aqui, ó. Você vai ter, por exemplo, o símbolo, que é mais ou menos isso aqui, ó. Né? E eu vou dizer que esse aqui é o símbolo de um resistor. Resistor, maravilha. Agora vamos pegar a associação de resistores em série. Vamos pegar esse seguinte exemplo aqui. Aqui eu vou chamar de R1. Aqui eu vou chamar de R2. Aqui eu vou chamar de R3. Cara, toda vez que você falar em série, você tem que saber o que é. Você tem que saber que ele quer dizer o seguinte: meu filho, está em série? Está no mesmo fio. Então, em série quer dizer mesmo fio. Então, você tem três resistores aqui no mesmo fio. Agora, sabendo disso, se ele está no mesmo fio, eu vou ter uma corrente elétrica aí, né? Lembrando que a corrente é a razão da quantidade de cargas em função de tempo, né? Cargas ordenadas que ele vai percorrer em um circuito. Então, você vai perceber o que? A corrente vai vir aqui, ó, passou por R1, vai vir aqui, ó, passou por R2, vai vir aqui, ó, passou por R3 e por aí vai. O que eu vou perceber? Eu vou perceber o seguinte, que quando eu estiver tratando de associação de resistores em série, eu vou perceber que cada resistor vai ter a mesma corrente. Mas aí tem um porém. Se eu fizer um corte, galera, se eu fizer um corte,
você vai perceber o quê? Você vai perceber que não vai ocorrer passagem de corrente elétrica, então todos os resistores vão apagar. Então, cortando um fio, não ocorre processo de transmissão de corrente. Então, vamos pôr isso aqui. Ok? Então, pensa o pisca-pisca de Natal daqueles antigos. Se você cortar um fiozinho, não é somente o resistor equivalente àquele fiozinho que vai ser cortado, mas sim o resistor, todos os resistores ali, porque não vai ocorrer passagem de corrente. Então, quando você percebe que se está se tratando de uma associação de resistores em série, você vai ter uma corrente que vai passar por todos eles aqui. Então, nós vamos ter que fazer algumas analogias, né? Quais são? A primeira analogia é o seguinte: a corrente elétrica total percorrendo nesse circuito em série, ela vai ser a mesma para cada um dos resistores. Então, para o resistor 1 eu vou ter a corrente 1, para o resistor 2 eu vou ter a corrente 2, para o resistor 3 eu vou ter a corrente 3. Ou seja, quando eu estiver tratando de uma associação de resistores em série, eu vou perceber que a corrente vai ser a mesma para cada um deles. Tudo certo até aí, pessoal? Maravilha? Agora, uma outra coisa importante. Quando você percebe que está entrando aqui, ó, você tem uma DDP, né? Uma tensão ou uma voltagem é o mesmo nome, né? Tudo bem? Quantos volts está entrando aqui? Você vai ter um percentual consumido aqui nesse resistor 1, vai vir com o que sobrou, vai ter um percentual desse que sobrou consumido aqui nesse resistência 2, aí sobrou um novo, vai ter um percentual desse novo consumido aqui na resistência 3, para ele poder sair de um ponto que eu vou chamar aqui de ponto A, que é o ponto onde começou a andar a corrente, e chegar aqui no final, que é o ponto B, que é o ponto de onde ele chegou ali, aquela corrente. Então, sabendo disso, a nossa próxima analogia vai ser o quê? Você vai perceber que a DDP, que é o quê? Ó, U igual a V, ele tem chamado de quê? 3 tipos. Primeiro, tensão. Segundo, voltagem. E terceiro, DDP. Então você vai reparar que você vai ter esses 3 nomes aqui que é a mesma coisa. U igual a V, que é em volts, né? O sistema de unidade aqui. Sistema de unidade em volts desse camarada aqui. Quando você trabalha com associação em série, tu vai perceber que a voltagem ou tensão DDP total é igual a primeira mais a segunda mais a terceira. Mas aonde que eu estou querendo chegar com isso? Eu estou querendo chegar ao seguinte: eu quero mostrar para vocês que vai ter um percentual gastado, né, um percentual gasto em cada um desses resistores. Se fosse 5 resistências, aí seria para cada um dessas outras ali também. Tudo bem? Só que tem uma coisa muito importante além disso. Não vale a pena de eu falar de voltagem, não vale a pena eu falar apenas de corrente e eu não falar da resistência equivalente, que é o quê? A resistência equivalente ela é uma resistência que vai substituir todas as outras que compõem o respectivo circuito que você esteja analisando, tudo bem? Então, como é que eu calculo a resistência equivalente nesse caso aqui? Então, vamos aqui para mais outra analogia. Quando eu estou trabalhando com resistência equivalente em um circuito, né, com associação de resistores em série, eu vou chamá-lo de REC, que é a resistência equivalente. Quando eu trabalho com associação em série, ele vai ser nada mais do que a soma dos resistores que compõem aquele circuito. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3. Então, todo o circuito vão ser 3 resistores? Não. Esse circuito específico aqui. Se fosse N resistores, então eu ia somar todos os N ali, resistores nesse caso. Agora que você já sabe disso, galera, vamos tocar em uma equação muito importante, que é a primeira lei de Ohm, a última parte dessa analogia aqui. A primeira lei de Ohm é o quê? V igual a RI, ou seja, a voltagem ou tensão DDP total é igual a resistência equivalente, que eu vou chamar de REC, meu pai do céu,
Então você vai perceber que nós vamos ter a primeira lei de Ohm, que é o que? O V total, voltagem ou tensão ou DDP total, igual ao REC, que é a resistência equivalente, vezes a corrente total que tem aqui. É só isso que você precisa saber de associação de resistores em série. Agora vamos fazer um exercício para poder fixar esse assunto e partirmos para o próximo? Então vem comigo. Vamos agora então para esse exercício aqui, pessoal. O que ele fala na questão? Ó, dois resistores de resistências igual a 20 ohms e 30 ohms são ligados em série e conectados a uma bateria de 30 volts. Determine a resistência equivalente dessa associação de resistores. Primeira coisa, vamos desenhar o circuito. Então, ó, nós temos aqui uma resistência que eu vou chamar de R1 e nós temos aqui uma outra resistência que eu vou chamar de R2, né? Ou seja, eu vou ter uma corrente IT aqui, vai passar pelos dois aqui. Só que ele quer a resistência equivalente apenas. E eu sei que a resistência equivalente, que é o REC, em uma associação de resistores em série, é a soma da resistência 1 mais a resistência 2. Então, o REC é igual à soma de R1, que é igual a 20, mais R2, que é igual a 30. Ou seja, a resistência equivalente, 20 mais 30 equivale a 50. Sistema de unidades, ohms. Gabarito, letra B. Mas tem um porém. Miranda, o que foi? Você pensa o seguinte, eu quero a corrente total. Se você quer a corrente total, meu amigo, tu vai fazer o seguinte. Tu vai lembrar pela primeira lei de Ohm, que a V, DDP total, é igual ao REC, que é a resistência equivalente, vezes I total. Eu tenho V valendo 30, eu tenho REC valendo 50. Então aqui vai ficar 30, que é igual ao REC, que vale 50, vezes o I total. Isolando o I total, ficará da seguinte maneira. O 30 vai ficar aqui, e esse 50 que multiplica ele aqui vai vir dividindo esse 30 aqui. Maravilha, né? Então eu vou pegar aqui e vou cancelar esse zero aqui. E eu vou perceber que o IT, né? 30 por 50, 3 sobre 5. Que vai equivaler o quê? Vai equivaler a 0,6. Então, 0,6 o quê? Amperes. Ou seja, resistência equivalente vale 50 ohms, que é a resposta, e a corrente 0,6 amperes aqui. Até que se eu multiplicar o 50 por 0,6, eu vou dar o valor como 30. Tudo certo? Agora que nós já vimos o que é isso, vamos entrar então em associação de resistores em paralelo. Vamos lá? Então vem comigo. Então agora vamos para a associação de resistores em paralelo. Galera, nós vimos que em série é mesmo fio, em paralelo vai ser uma outra coisinha. Vai ser o quê? Vai ser fios diferentes. Tudo certo? Então, como assim, pessoal? Aqui nós vamos ter uma corrente total, IT. Agora, nesse ponto aqui, ela vai subdividir em três tipos. Ela vai subdividir nesse primeiro, que eu vou colocar de azul. Ela vai subdividir nesse segundo, que eu vou colocar de lilás. E ela vai subdividir nesse terceiro, que eu vou colocar aqui, né? Dessa outra corzinha aqui, ó. Tudo bem? E aí, galera? Se eu tenho uma corrente total IT, eu vou perceber que quando ela se subdividir, qual o valor que vai para cada fio, galera? Aí tem um porém. Primeira coisa, se eu pegasse aqui, cancelasse esse R1, cortasse o fio aqui, a corrente ia ter esses dois para passar. Então, na associação de resistores em paralelo, ela somente não ia funcionar no respectivo resistor que não tenha passado corrente ali. Por exemplo, aqui, se não passar corrente, só um que não funciona. Diferente do de série. Em série não vai funcionar todo mundo, porque a corrente elétrica, ela passa no meio de um único fio. Tudo bem? Certinho? Só que tem um porém, galera. Quando ela entra aqui, a corrente vai ser dividida pelo número de fios. Se tiver 1000 fios, vai ser 1 sobre 1000, né? De cada porção
da corrente total ali. Se aqui é 3, eu vou ter uma corrente 1/3 dela, então IT sobre 3 para essa daqui. Eu vou ter aqui nesse daqui IT sobre 3 para esse aqui. E eu vou ter aqui nesse daqui IT sobre 3 para esse camarada aqui. Agora vai vir, ó, esse de azul aqui, ó, subiu, vai vir para cá. Esse de lilás aqui, ó, vai vir para cá. E esse outro aqui, ó, vai vir para cá. Ambos vão se encontrar nesse ponto. Agora eles vão sair novamente com a corrente IT. Vamos supor que ela vá do ponto A, que é daqui onde ela sai, para o ponto B, que é daqui onde ela sai. Tudo bem? Agora que você sabe disso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos ver as informações mais importantes desse cara aqui. Pensa da seguinte forma, pessoal. A corrente, galera. Quando nós estávamos tratando com corrente em associação de resistores em série, ela era a mesma para todo mundo. O que não é verdade nessa, porque cada fio vai ter um enésimo, no caso 1/3, né, que são 3 fios de passagem de corrente. Então a corrente total vai ser a corrente 1 mais a corrente 2 mais a corrente I3. Tudo bem? Maravilha, né? Então, essa aqui é a corrente total. Agora, vamos pegar a voltagem total, galera. Aqui já tem uma diferença. Quando nós estamos trabalhando com associação em série, ele vai consumir uma porcentagem de voltagem, outra em cada um de resistências. Aqui não. Aqui a voltagem é igual para todo mundo. Então, V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Maravilha? Agora, vamos pegar a resistência equivalente. Lá na associação de resistores em série, era REC somando todo mundo, né? Aqui, a resistência equivalente vai ser um pouco diferente. Ah, é o produto pela ação, não sei o que. Cara, eu não quero que você grave isso não, eu quero que você entenda. Correto? Vai ser o seguinte, então. 1 sobre a resistência equivalente, que é igual a 1 sobre a primeira resistência, resistência 1, mais 1 sobre a segunda resistência, que é a resistência 2, mais 1 sobre a terceira resistência, que é a resistência 3. Tudo certo? Então, essa aqui é a resistência equivalente. É isso que você precisa saber de associação de resistores em paralelo. Agora, vamos fazer um exemplo? Então, vem comigo aqui. Então, vamos agora para esse exemplo, né? No circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os sistemas A e B. Cara, o que você vai reparar aqui? Vamos, primeira coisa, não é só aplicação de fórmula, você entender. Aqui, ó, vai ter um circuito aberto, né? Você tem aqui a força eletromotriz, a voltagem, né? Vai vir com uma corrente I aqui, né? Agora, eu vou ter uma parte dela vindo para cá, que vai ser I sobre 2, e outra parte dela vindo para cá, que vai ser também I sobre 2. Ou seja, essa parte vai vir para cá, né? Percorrendo esse caminho aqui. Essa parte vai vir para cá. Eles vão se reencontrar e vão sair aqui com a corrente I. Tudo bem? Só que cada resistor está com fios diferentes. Então, isso aqui se trabalha com o quê? Isso aqui se trata de uma associação de resistores em paralelo. Tudo bem? Agora, como é que eu calculo essa resistência equivalente? São dois resistores, eu sei que vai ficar 1 sobre REC, que vai ser igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Continuando aqui, vai ficar da seguinte maneira. 1 sobre o REC, que é o que eu quero encontrar aqui na questão, igual a 1 sobre R1, vou botar o 30 aqui, R1, né? Todo mundo sistema de unidade bonitinho,
mais 1 sobre R2, que vai ser o quê? O 20 aqui. E agora, Deus me livre, tá todo mundo aqui com denominador diferente. Como é que eu vou resolver esse problema aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar todo mundo aqui 60, né? Então eu vou multiplicar o 30 por 2, só que tecnicamente, para não alterar a razão, eu multiplico aqui por 2. Esse 20 eu vou multiplicar por 3, só que para tecnicamente não alterar a razão, eu multiplico aqui por 3 também. Agora que você já sabe disso aqui, vai ficar da seguinte maneira. 1 sobre REC igual a 1 vezes 2, que vai dar 2, sobre 30 vezes 2 vai dar 60, mais 3 vezes 1, que vai dar 3, 20 vezes 3, que dá 60. Maravilha! Então aqui vai ficar 1 sobre REC, que é igual a todo mundo sobre 60, 2 mais 3. 2 mais 3 vale 5. Acabou? Não. Eu vou pegar, vou multiplicar cruzado, vindo aqui mais para cima, que vai ficar da seguinte maneira. REC vezes 5 vai dar 5 REC. Então, 5 vezes REC igual 60 vezes 1, que vai dar 60. Então, REC equivale a 60. Esse 5 aqui que está multiplicando vem sobre 5. Ou seja, REC equivale a 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. 5 vezes 12, 60. Então, aqui vai dar 12, o que é? Ohms, que é a resistência equivalente nesse cara aqui. Maravilha! Mais um exemplo, galera. Eu falei mais cedo que a associação de resistores em série, clássico, né? A associação de resistores em série é justamente o fato de eu, por exemplo, uma luminária, no caso, queijo pisca-pisca, paralelo, cada um em fios diferentes, nós vimos. Agora nós vamos mesmo que tem no dia a dia, que é a associação mista. Então vamos agora fazer uma abordagem geral. Quem entendeu série, entendeu paralelo, vai brincar em associação mista. Vamos fazer então, falando um pouquinho sobre associação mista? Então vem comigo aqui. Agora vamos para a associação de resistores mista, pessoal. A associação de resistores mista é o que? Misto quer dizer um pouco de cada, ou seja, ela vai ter série e paralelo. Vou perceber que esses dois resistores aqui, eles estão em paralelo, e esses dois aqui, eles estão em série. Então, série mais paralelo, associação mista. Então, como é que eu resolveria isso aqui, pessoal? Primeiramente, eu calcularia a resistência equivalente aqui, a resistência equivalente aqui, e depois eu somaria os dois. Eu vou mostrar para vocês em exercício. Então, vem para o primeiro exemplo aqui. Então, vamos agora fazer esse exemplo aqui. Galera, o que eu vou fazer aqui primeiramente? Você vai reparar o que? Ele quer que determine a resistência equivalente entre os terminais A e B dessa associação de resistores. Só que você vai perceber que essa associação, como está em fios diferentes, ela está em paralelo. Então, vai ficar 1 sobre REC igual a 1 sobre esse R1, que é 4, mais 1 sobre R2, que também vale 4, mais 1 sobre esse R3, que também vale 4. Correto? 1 sobre REC, que vai ser igual a todo mundo sobre 4. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então, 3 vezes REC, 3 REC. Então, 3 REC, 4 vezes 1, 4. Ou seja, o REC vai ser igual a 4 terços. Tudo bem? Então, isso aqui, ohms. Agora eu vou reescrever esse circuito, né? Então vai ficar mais ou menos assim, ó, aqui.
Então aqui vai ser 4 ohms, aqui vai ser 4 terços ohms, e aqui no último vai ser 4 ohms. Maravilha, porque esses três viraram um só. Agora eu vou pegar e vou aplicar a resistência equivalente. Nesse caso aqui eu vou chamar de REC 2, né? Então, REC 2 vai ser a soma das três. 4 mais 4 terços mais 4. Ou seja, REC 2, 8 mais 4 terços. Malandramente, eu vou pegar, vou multiplicar por 3 aqui. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter que multiplicar aqui em cima também, né? Então, sabendo disso, vai ficar da seguinte maneira. REC 2, que é o REC que eu quero encontrar, igual a 3 vezes 8, 24, sobre 1 vezes 3, que é 3, mais 4 terços. Ou seja, REC 2, 24 mais 4, 28. 28 terços, que vai dar o quê? 3 ohms, que é a resistência equivalente dessa associação aqui. Calculamos primeiramente aqui, ó, em paralelo, depois somamos essas três aqui. Tudo bem então, galera? Galera, esse foi o conteúdo que eu quis trazer para vocês aí, né, de associação de resistores, que eu tenho certeza que você assistindo ele, você vai conseguir aprender 100% e vai conseguir consecutivamente tirar uma boa nota aí na sua prova. Tudo bem? Você chegou até aqui? Pegue esse link, mande para os seus amigos e se inscreva em nosso canal, galera. Ajude nosso canal a chegar a muito mais pessoas e crescermos aí aos poucos. Tudo bem então, galera? Muito obrigado por terem assistido. E qual sugestão que vocês querem no próximos aí? Coloque aqui nos comentários aí então. Valeu, vamos pra cima!